Olá, aqui é o Bruno Bertolini e o vídeo de hoje é sobre um dos assuntos que o pessoal mais tem pedido no nosso Instagram e a gente resolveu atender e fazer esse vídeo, que é sobre Git e GitHub. Então, o Git nada mais é do que um sistema de gerenciamento de versão, um sistema de controle de versão de arquivos. E ele serve justamente para manter um histórico das alterações que a gente vai fazendo nos nossos arquivos. Então pensa assim, você está desenvolvendo um software e o software está rodando, está funcionando, e aí você vai fazer uma alteração e você apaga uma linha qualquer. Tá? Você, por algum motivo, você apaga uma linha e quando você sobe essa nova versão, você descobre que o seu sistema agora não funciona mais. E aí você tem que voltar à versão anterior e para isso você tem que lembrar qual era a linha que você apagou ou tentar escrever novamente essa linha. Isso pode levar um tempo e enquanto isso o seu sistema não está mais rodando. Né? Então, justamente para isso que serve o sistema de controle de versão. Com o sistema de controle de versão, como você tem o histórico, você simplesmente faz a reversão, você volta na versão anterior, sobe o sistema novamente e aí sim pode continuar trabalhando tranquilo enquanto o seu sistema está rodando lá sem problemas. Tá? Então, principalmente para quem começou na década passada, na verdade na década retrasada já, como eu, antes de 2010, era muito comum quando a gente estava aprendendo a desenvolver software, copiar esse arquivo, né, como a gente não tinha controle de versão, não tinha conhecimento, a gente copiava esse arquivo, botava lá um index.html e no novo botava ou no antigo, né, botava um index_old, para dizer que aquele era o arquivo anterior. E se a gente fizesse outra alteração, a gente botava lá index_old, e assim por diante. Né? Ou se você é um pouco mais novo e já fez trabalho de colégio no computador, é bem provável também que você já tenha feito, por exemplo, para não perder as alterações, para não perder o que você apagou, né, do trabalho, você copia o arquivo e bota lá, trabalho final, ou então trabalho final final, e depois um trabalho final agora vai, e assim por diante. Então isso era muito comum, né? Então o sistema de controle de versão é justamente para evitar esse problema, né? Um dos problemas que ele evita é esse, né? Que ele mantém um histórico de alterações desses arquivos. O Git, na minha opinião, é o segundo conhecimento mais importante que todo desenvolvedor deveria ter. O primeiro conhecimento é justamente saber programar, né? Então, se você sabe programar e não conhece Git, você está definitivamente fora do mercado. A maioria das empresas de tecnologia e até empresas que não são de tecnologia adotam o Git como o sistema de controle de versão principal. Tá? O mercado meio que adotou como padrão essa tecnologia. E até existem outros sistemas, né, como SVN, que quem é da minha época aí já sofreu utilizando SVN, CVS, Mercurial, que foi criado na mesma época que o Git. Então, até existem outros sistemas, mas o Git ele meio que dominou o mercado. Então, tem empresas que utilizam os outros, mas é muito raro a gente achar, e é mais raro ainda a gente achar uma empresa que não use nenhum sistema de controle de versão. Então, beleza, como é que a gente começa com o Git? Geralmente o Linux e o Mac vem com o Git instalado, mas se não vier, a gente precisa instalar. Então, você pode simplesmente dar um git --version e ver se ele está instalado em qual versão. Se não tiver, você vem aqui no Google, digita Git, e o primeiro resultado é o site oficial do Git. E aí, nesse site você tem todas as informações que você precisa para trabalhar com Git. Então, a gente vai vir em Downloads, e aqui tem as três plataformas, geralmente o Mac e o Windows é simplesmente um arquivo que você baixa e vai dando next, 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 e o Linux aí é um pouquinho mais complicado, né? Se você já trabalha com Linux há algum tempo, você já deve estar acostumado com linha de comando, mas é só dar um apt-get, install git e tá tudo funcionando normalmente. Então a gente volta para o nosso terminal, a gente pode dar um git --help, que ele vai nos dar todos os comandos que a gente consegue utilizar com ele, e se você quiser saber algum comando específico, git, o nome do comando, vamos usar aqui o branch, --help, que ele vai dar uma ajuda ali sobre aquele comando. O que vai sair disso aqui, beleza? E agora sim a gente pode começar. A primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa é configurar algumas coisas no nosso Git. A primeira configuração que a gente vai fazer, config --global user.name, passando o nosso nome. Né? Nesse caso aqui, Bruno Bertolini. Isso aqui vai fazer com que todos os projetos que você trabalhe com Git vão utilizar esse seu nome como padrão. A gente vai ver para quê, né, depois. E a outra configuração, git config semelhante, né, é user.email.
E aí você pode digitar o seu e-mail também. E a gente configurou aí o básico de Git, tá? Tá configurado, é só isso, não tem mais segredo. Agora a gente pode efetivamente começar a brincar com o Git. Antes de começar a brincar com o Git, eu preciso explicar 4 conceitos que são a base do Git, tá? São muito importantes e você precisa entender esses conceitos para depois realmente começar a mexer com o Git. Então, esses conceitos são esses aqui, ó. Diretório de trabalho, que nada mais é do que a pasta que você está trabalhando aqui, os arquivos que você está vendo. Então, nesse caso aqui, eu tenho um arquivo chamado readme.md. Então, esse é o meu diretório de trabalho, é o que aparece aqui para você no seu Explorer do VS Code, por exemplo, tá? Área de preparação, também chamada de Staging Area, é a área onde os arquivos que vão entrar no histórico de versionamento vão ser adicionados. Então, quando a gente tem arquivos na nossa área de trabalho, não significa que eles vão entrar no histórico de versão, no histórico de alterações. Para isso, a gente precisa adicionar eles na Staging Area, e aí sim, depois a gente consegue adicionar eles no histórico de versão, tá? De alteração. A gente vai ver isso com mais calma, vai ficar mais fácil de entender mais para frente, tá? Mas é importante que você entenda que tem esses 4 conceitos. Repositório local, que aí é toda a estrutura do Git que você tem, então histórico de alteração, as branches que a gente vai ver mais para frente, tags, então tudo que é referente a Git, né, principalmente o histórico, é o seu repositório local. E repositório remoto é o mesmo que repositório local, porém ele não está necessariamente na sua máquina. Ele pode estar na sua máquina em outra pasta, mas ele pode estar também num servidor. Porém o Git ele é distribuído, então ele não precisa necessariamente de um servidor. Tá? A gente não precisa ter um servidor para usar o Git. A gente pode usar ele na nossa máquina local offline, sem problema nenhum. A gente pode usar como repositório remoto uma outra pasta ou até mesmo um outro computador. Se eu tenho 2 computadores em casa, eu posso deixar um como repositório remoto e trabalhar no meu aqui no dia a dia com repositório local e juntar os dois, tá? Então é importante que você entenda isso. Repositório local é o que está dentro da sua pasta GitHub, nesse caso a minha pasta é chamada GitHub, né? Tem um arquivo .git, vai ter um arquivo .git quando eu iniciar o projeto, o Git, né? E ali é o meu repositório local. E repositório remoto é o que está fora dessa pasta. É um outro repositório que conecta com esse meu repositório, mas que está fora dessa minha pasta, tá? Então, beleza. Vamos abrir o terminal novamente e aí a gente vai começar. Ó. O primeiro comando que você pode utilizar é o git status. Nesse caso, eu nem iniciei um repositório, tá? Não tem um repositório iniciado aqui, então eu preciso iniciar um repositório. Para iniciar um repositório, eu posso dar um git init, que ele vai criar uma pasta .git na minha pasta local, né, na pasta que eu estou, nesse caso é a pasta GitHub. Se eu der um git init e passar um nome qualquer aqui, ele vai criar uma pasta com esse nome, e dentro dessa pasta ele vai criar um repositório. Não é o que eu quero criar na minha pasta corrente, né, na pasta que eu estou atualmente. Então eu dou um git init, e você vai ver aqui ó, que ele criou uma pasta chamada .git. Lá dentro ele vai botar todas as informações para gerenciar o seu repositório, né, inclusive o histórico de versões. No meu VS Code não está aparecendo .git porque está ignorado, né? Lá nas configurações do VS Code eu ignorei essa pasta justamente para não aparecer e eu não remover essa pasta sem querer, porque se eu remover, acabou o nosso repositório, a gente perde tudo de histórico, tá? Histórico, todas as informações do Git a gente perderia. Então, cuidado para não remover essa pasta sem querer. Agora sim a gente pode dar um git status e ele vai dizer aqui o seguinte, ó, eu estou na branch master, assim como o meu terminal falou aqui, ó, depois que eu criei o Git, ó, antes ele estava mostrando só o caminho da minha pasta. Agora ele mostra a última pasta, GitHub, e mostra também o branch que eu estou. Tá? Então aqui ele vai on branch master, depois a gente vai falar um pouco de branch. No commits yet, ou seja, não tenho commit ainda, não fiz nenhum commit. Commit nada mais é do que um ponto no nosso histórico de alterações. E aí, git add, ele está dizendo aqui, ó, eu tenho untracked files. O que é isso aqui? Eu tenho um arquivo que eu estou alterando, que é esse aqui, e ele está dizendo que esse arquivo não está traqueado, não está sendo rastreado, né? Ou seja, ele não está na minha área de preparação, na minha staging area. Lembra que eu falei da staging area? Ou seja, se eu simplesmente criar um commit, se eu simplesmente criar um ponto no nosso histórico agora, a gente vai ver
que esse arquivo ele não vai ser adicionado nesse histórico. Para adicionar, eu tenho que adicionar ele na minha staging area. Então eu dou um git add e o nome do arquivo, readme. Agora se eu dar novamente um git status, a gente vai ver que agora ele ficou verdinho. O git está dizendo aqui, ó, changes to be committed, ou seja, alterações que serão enviadas para o nosso histórico de alterações. Tá? Então agora ele está na nossa staging area. Deixa eu voltar aqui. Então, ele passou do nosso diretório de trabalho para a nossa staging area. Agora ele precisa, para realmente ficar registrado no histórico de alteração, a gente precisa passar ele para o repositório local. Como é que a gente faz isso? Através de um comando chamado commit. Então eu vou dar um git commit, e aí eu vou fazer o seguinte, ó, vou botar aqui "-m", ou "-m", né? Que eu estou dizendo para o meu git que eu vou botar uma mensagem nesse commit. E aí se eu posso botar mensagem qualquer aqui. Então nesse caso aqui, add readme with git areas. Então agora sim, eu adicionei uma versão no meu histórico, e se eu dar um git log, a gente vai ver que essa versão está adicionada. A mensagem que eu botei, quem foi o autor, qual foi a data e o hash do commit. Então todo commit ele tem um hash único para ser identificado no histórico, né? Então novamente agora se eu der um git log --graph, a gente vai ver ali esse pontinho aqui que por enquanto tá só ele. Depois a gente vai ver o histórico, a gente vai ver o histórico realmente com uma linha do tempo, tá? Beleza, então tá aqui. Eu saio daqui. Agora a gente já fez o nosso primeiro commit. Então se eu der um git status, então meu diretório de trabalho ele está vazio, ele não tem nenhuma alteração para ser adicionada no meu histórico. Então vamos criar uma outra alteração aqui, chamada index.js. E agora, novamente, se eu vier aqui, ó, git status, opa, escrevi errado, git status, deixa eu fechar esses dois aqui. Novamente a gente vê que tem uma alteração para ser adicionada. A gente precisa fazer a mesma coisa, git add index, o git add para adicionar na staging area, na área de preparação, e git commit -m, vou botar uma mensagem aqui, add index file empty. Pronto. Agora se a gente der novamente um git log -graph, a gente vai ver ó, que tem uma linhazinha aqui, que é como se fosse uma linha do tempo, né? O commit de baixo é o nosso primeiro commit, e o commit de cima é o commit que a gente acabou de fazer com essa alteração aqui, tá? Então ele manteve duas versões, agora a gente tem duas versões de alteração no nosso histórico. Se a gente quiser voltar, a gente consegue voltar para essa versão aqui, ou a gente consegue ir para essa versão aqui tranquilamente, consegue ficar navegando aí no histórico, tá? Uma coisa que é muito importante é a mensagem de commit. Então a mensagem de commit ela descreve a alteração que está sendo feita. Então preste muita atenção nas mensagens de commit que você vai adicionar, porque é por ela que outros desenvolvedores vão ver o que está sendo alterado. Então se tiver uma mensagem muito genérica que não descreve nada, vai ficar difícil de acompanhar ali o que está sendo feito. Então tem que baixar o projeto, tem que entrar na revisão, na versão que você quer analisar, tem que ver os arquivos, então é muito difícil. Então o ideal é que quanto melhor, mais explicativa for a mensagem de commit, melhor, tá? Isso é qualidade de projeto, ok? Então cuide com a sua mensagem de commit. E agora a gente pode criar um novo branch. O que são branches? Se eu fizer git checkout -b develop, eu vou dizer para o meu git que eu quero acessar a branch develop, e eu estou passando um -b aqui, que eu estou dizendo que eu vou criar ela se ela não existir. Tá? Então se eu fizer isso aqui, eu vou criar uma nova branch. O que são branches? Branches nada mais são do que tags apontando para algum ponto no histórico, ok? Então eu vou utilizar aqui uma ferramenta que eu aconselho muito que vocês utilizem, que é o gitk, que é para visualizar visualmente o histórico de commit, o histórico do nosso git. Então aqui ó, eu tenho as duas revisões, as duas alterações, então a primeira que a gente fez aqui, a segunda em cima, e as duas branches, ó, master e dev, estão apontando para a última revisão. Eu poderia
muito bem apontar a dev para a revisão anterior, não tem problema, tá? Aqui ele mostra o usuário que fez o commit efetivamente, e aqui embaixo ele mostra os arquivos. Então, no primeiro histórico aqui, no primeiro ponto do histórico, foi adicionado só o readme, e aqui as informações que foram adicionadas. Ó. Inclusive ele mostra o arquivo, o que foi adicionado. Se eu clicar no ponto de cima aqui do histórico, a gente vai ver que foi uma index, e a index está vazia, não tem nada aqui embaixo. Aparece aqui a mensagem de commit também, aparece mais algumas informações, tá? Então eu poderia, por exemplo, fazer o seguinte, ó. Deixa eu fechar aqui. Então eu posso dar um git log, ó, pegar a hash do commit, Ctrl C, vou sair daqui, e eu posso simplesmente dar um git checkout passando a hash. O que isso aqui vai fazer? Ele vai mudar, eu tenho lá o meu histórico, né? Então eu estou dizendo que eu quero acessar a versão que está nessa hash que eu passei. E aí ele vai me trazer de novo para essa versão. Tanto é que a minha index sumiu. Eu tenho agora só o readme, porque eu voltei no histórico, né, no ponto do histórico que eu queria, e agora eu estou dentro da minha revisão, da minha versão anterior. E agora se eu der um git checkout develop, eu vou voltar para a branch que eu estava. É importante também a gente dizer aqui, ó, que nesse caso eu não usei o "-b", porque a minha branch já está criada. Eu não preciso criar ela novamente, então eu simplesmente voltei para a branch develop, e aí aqui eu tenho o meu arquivo index vazio, mas eu tenho ele, né? Porque eu voltei para a versão onde eu já tinha esse arquivo. E agora a gente pode vir novamente no terminal e dar um git branches. Isso aqui vai listar todas as branches que a gente tem. Então se eu der um git branch, a gente vai ver ali que eu tenho duas branches, a master e a develop. E na develop eu tenho um asterisco que quer dizer que eu estou nessa branch nesse momento. Eu estou logado, digamos assim, nessa branch, né? Se eu quiser mudar de branch, eu dou um git checkout passando o nome da branch e eu vou mudar de branch. Se no seu caso acontecer igual ao meu aqui, que abriu o editor de texto do terminal, você simplesmente dá um Q para sair e a gente vai configurar aqui, ó, git config global, né, -- global, pager.branch, a gente vai passar para false. Isso aqui vai fazer com que toda vez que você der um git branch, ele simplesmente vai mostrar na tela, sem precisar abrir o editor, né? Então aqui novamente eu estou na develop, se eu der um git checkout na master e der um git branch, a gente vai ver que agora eu estou logado na master, né? Fiz um checkout na master e o asterisco ele está na master. E a branch, como eu falei, é uma tag que aponta para uma revisão. E eu posso ter uma bifurcação com branches diferentes. Então, por exemplo, eu estou na master. Digamos que eu crio um arquivo aqui chamado main.js e eu vou commitar esse arquivo. Então git add main.js, git commit, eu vou botar uma mensagem qualquer aqui, add main, beleza? E agora eu vou dar um checkout na master, ó, na develop no caso, e vai ver que o meu main.js vai sumir, porque eu troquei de revisão, eu troquei de branch. Então se a gente for para o histórico novamente, abrir o git k, a gente vai ver aqui, ó, que a master está aqui em cima e a develop está embaixo, ou seja, a master está mais atualizada, ela tem uma revisão a mais. Se eu quiser jogar a developer para cima, eu posso, tá? Mas a gente não vai fazer isso agora, porque eu vou mostrar outra coisa. Então se eu quiser criar um outro arquivo aqui, eu vou criar um arquivo chamado test.js. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz, git add test.js, git commit add test. E se eu novamente vier no git k, a gente vai ver que a gente tem uma bifurcação, né? Então, pensa assim, você tem uma árvore e toda branch é um galho dessa árvore, tá? Geralmente a master é o nosso ramo principal, é o nosso tronco principal, e a gente tem várias branches saindo desse ramo principal. Aqui ele está mostrando invertido, mas de qualquer forma, o nosso master é o nosso ramo principal. E aí aqui a gente pode ver, ó, que tanto esse commit quanto esse commit estão partindo, eles têm como antecessor este commit aqui. Tá? Então o Git ele faz isso, ele consegue manter da onde que partiu cada branch, e quando a gente for juntar tudo,
ele sabe fazer isso de uma forma muito fácil e praticamente automatizada, tá? Vai fazer o seguinte agora, a gente vai dar um git checkout na develop, a gente vai ver aqui, ó, que o teste vai sumir e vai voltar a aparecer o arquivo main.js. Na verdade não é na develop, é na master, né? Git checkout master. Ó, ele vai trocar, o main.js voltou e o teste sumiu. Por quê? Porque o main foi comitado, né, na nossa master e o teste foi comitado na develop. Então ele está no histórico, um está num histórico, o outro está no outro histórico, certo? Num ponto do histórico. Então a gente conseguiu voltar normalmente e agora eu posso simplesmente dar um git branch -d e passar a branch aqui que eu vou deletar a branch e todos os seus arquivos. Então a partir desse momento, ó, se eu der um git k, eu não tenho mais a branch develop e não tenho mais as alterações que eu tinha feito nela. Acontece que a gente não perde isso para sempre. Se a gente quiser, por exemplo, voltar o que a gente deletou agora, a gente consegue olhando o reflog, né? O reflog é o histórico de todas as alterações. Então o Git, para cada mudança que você faz, ele mantém um histórico de mudanças. Não só um histórico de alterações de seus arquivos, mas um histórico de ações que a gente faz no Git também. Então aqui, por exemplo, ó, tem 13 alterações que a gente fez no Git, desde criar um novo commit até fazer um checkout. Ó, a gente fez um checkout movendo da developer para master. A gente pode simplesmente voltar uma versão nesse reflog, né? E aí a gente consegue recuperar alguma coisa que a gente tinha perdido ali, que a gente tinha... Beleza, então agora que a gente entendeu mais ou menos como é que funciona o Git, como que a gente trabalha naquelas 4 áreas do Git, né? Na verdade a gente aprendeu por enquanto as 3 áreas, né? Quando a gente comita, a gente manda para o local, para o repositório local. Agora como é que a gente manda para o repositório remoto? Geralmente a gente trabalha com repositório remoto no GitHub. Então o GitHub é um sistema, é uma aplicação que a gente pode se cadastrar lá e usar ele como repositório remoto. É o que a maioria das empresas fazem, principalmente open source, criam repositórios no GitHub como principal, né, como repositório remoto principal. Então a gente vai fazer isso, a gente vai vir aqui no GitHub, você vai se cadastrar no GitHub se você ainda não tiver uma conta, e a partir do momento que você se cadastra no github.com, deixa eu vir aqui, ó, você tem o seu perfil, aqui é o meu perfil, github.com/Bruno Bertolini, tem todos os códigos open source que eu tenho aqui, tá? E a gente pode simplesmente vir aqui e criar um novo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar dentro da Codarme. Então eu venho aqui em cima, no cantinho, New Repository, e eu vou dizer aqui que o nome do meu repositório é Git, vou chamar de Listen Git GitHub. Dei um nome para o meu repositório, ele viu que não tem nenhum repositório igual a esse nome, né, na minha conta, só que eu vou mudar aqui o owner, eu vou botar para Codarme. E aqui eu posso botar uma descrição, eu posso dizer se esse repositório é público ou é privado, nesse caso a gente vai deixar público, e eu vou criar o repositório. Eu poderia iniciar ele com o readme, mas como a gente já fez o readme lá, eu vou deixar aquele readme, vou criar o meu repositório, e o próprio GitHub vai me dar as informações de como eu posso utilizar o meu repositório remoto no meu repositório local, tá? Aqui ele está dando, ó, se você ainda não criou o seu repositório, ou se você já criou, que é o nosso caso, você simplesmente faz esse comando aqui, ó. Eu vou copiar, tá? E eu já vou explicar para vocês. Então vou colar esse comando aqui. Olha lá. Beleza, colei o meu comando aqui. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo assim, ó, git adiciona um repositório remoto, que é o remote aqui, com o nome origin. Origin é um nome que o pessoal usa meio que por padrão, tá? Então é bem comum, por convenção que a gente chama, né? Todo mundo utiliza origin. Mas eu tenho visto muita gente utilizando, principalmente mais recentemente, upstream como o nome de repositório principal. Nesse caso eu vou deixar origin, esse nome pode ser qualquer coisa, e depois vem o endereço, ó, o endereço do nosso repositório que o Git já me passou. Nesse caso eu estou utilizando SSH, mas se você não estiver utilizando SSH, deixa eu abrir aqui, você pode vir aqui no GitHub, ó, e mudar para HTTPS. E ele vai também mudar aqui o comando, ó.
ok? Então, se você não estiver utilizando o SSH, utilize o HTTPS. E aí aqui eu vou dar um Enter, automaticamente a gente tem um repositório remoto. Agora se eu der um git remote show, a gente vai ver que a gente tem o origin ali. Eu posso ter quantos repositórios remotos eu quiser. E não precisa ser necessariamente num servidor, pode ser uma outra pasta na minha máquina, pode ser num outro computador, pode ser num computador de outro desenvolvedor, não importa, eu posso ter quantos repositórios remotos eu quiser. E aí cada um com o seu nome, né? E aí se a gente fizer um git remote show, passando o nome do remote que a gente quer ver, no caso o origin, a gente vai ver ali algumas informações a mais. No caso, o fetch URL, e ele botou a URL remota, ó, e o push URL também, nesse caso, é a mesma. Ele também botou a URL remota. Head branch aqui, ele está dizendo que unknown, ou seja, não existe porque o nosso repositório remoto está vazio, né? Então, para o nosso repositório remoto começar a receber coisa, a gente simplesmente faz um git push origin. Origin, novamente, é o nome do nosso remoto. Se fosse outro nome qualquer, a gente botava aqui. E aí a gente pode fazer de duas formas. Ou a gente pode mandar a branch específica que a gente quer, ou a gente pode mandar todo mundo, todas as branches no caso. Nesse caso é menos all. E eu vou dar um push aqui. E aí ele disse aqui para mim, ó, foi criada uma branch nova chamada master no nosso repositório remoto. E agora, novamente, se eu der um git show origin, a gente vai ver que ele disse, ó, head branch, master, remote branch, master tracked e local branch configured for push, master push to master. Então, ou seja, está tudo configurado para master aqui, tá? E ele está dizendo, inclusive, que está up to date. Está tudo atualizado na branch local e na branch remota. Então, se a gente vier aqui no GitHub e dar um F5 nessa página, a gente vai ver que já tem arquivos no nosso repositório remoto. Pronto, ó. Então tá aqui os arquivos que eu tenho na minha pasta e tá tudo funcionando lá no GitHub, tá? Se eu vier aqui agora, por exemplo, sair da minha pasta e dar um rm, sudo rm -r na minha pasta GitHub, eu sumi com a pasta, tá? Então eu perdi tudo? Não, porque já está no nosso repositório remoto. Como é que eu trago de volta? Eu vou lá no GitHub, aqui tem um clone or download. Nesse caso eu vou clonar, eu posso baixar um zip aqui, né? Nesse caso eu vou clonar, e aí, aqui ele está usando HTTPS, mas no meu caso, como eu tenho SSH, eu quero usar SSH, eu vou trocar para SSH e vou copiar esse cara aqui. E aí a gente vai vir aqui no terminal, ó, e vai fazer git clone, e eu vou colar a URL que eu peguei lá. Se eu não passar nada aqui depois, ele vai criar uma pasta com esse nome aqui. Na verdade aqui, se eu der um reload aqui, eu vou perder os arquivos, né? Porque a pasta sumiu. Nesse caso eu quero criar uma pasta chamada GitHub, e aí eu passo o nome dela aqui, eu dou um Enter, ele vai clonar novamente o projeto para minha pasta com todas as informações necessárias, inclusive todo o histórico de alterações. Clonou, se eu der um reload aqui novamente, voltou aqui o meu código, ok? E aí agora é importante a gente fazer o seguinte, ó. Eu vou criar um novo arquivo, eu vou usar o mesmo arquivo aqui, main, eu vou criar aqui, ó, const n igual a 50. Salvei, vou voltar no meu terminal, vou dar um git status. Eu tenho que entrar na pasta, né? GitHub, agora sim, git status. A gente vai ver, ó, novamente, eu tenho uma alteração, uma modificação que não está na minha área de preparação, e eu preciso botar ela na área de preparação, git add. O git add vai adicionar todos os arquivos que estão no seu diretório de trabalho que foram modificados, ele vai adicionar na área de preparação, na staging area. E aí você tem que tomar cuidado porque pode ser que você não queira enviar todos esses arquivos. Então, se você quiser, por exemplo, você alterou 10 arquivos e quer enviar 9 e não quer enviar 1, é mais fácil você dar um git add e adicionar todos e depois remover só o que você não quer do que ter que adicionar um por um. Para remover, a gente simplesmente faz um git restore --staged e o nome do arquivo.
main.js, por exemplo. Eu acho que não deu para ver. Deixa eu ver, peraí. Git status, git add ponto, git status, agora sim. Git restore stage, ele vai remover da nossa área de preparação. Então, se eu commitar, esse arquivo não vai, né? Então, novamente, git add ponto, git commit, add data, sei lá, um texto qualquer aqui, git status. Agora, se a gente dá um git status novamente, ó, a gente vai ver que ele diz aqui, ó, your branch is ahead of origin master by one commit. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que a nossa branch local está à frente da nossa branch remota por um commit. Ou seja, tem um commit novo aqui, né? Então, se eu der um git k, a gente vai ver aqui, ó, que agora a gente tem a master em cima e embaixo tem uma outra branch que a gente não sabia que tinha, que é o remote origin master. O que isso aqui significa? Significa que o meu branch remoto master, ele está apontando para esse commit aqui, ó. Então é isso que significa. Então, se você vier novamente no terminal e agora dar um git branch -a, a gente vai ver todos os nossos branches. Vai ver que a gente está no local master e a gente tem dois branches remotos no origin, né, no caso o head, que é sempre o topo do nosso repositório, está apontando para o origin master. E o nosso branch remoto origin master. Esse branch ele não existe local. Na verdade, ele existe porque a gente tem um branch master aqui, mas não necessariamente ele vai existir. Isso aqui significa que esse branch é remoto, ele está lá no servidor e está apontando para alguma revisão, para algum commit que a gente tem. Então, se a gente novamente abrir o git k, a gente vai ver de novo, ó, o remoto está apontando para essa revisão aqui e o meu local está apontando para essa. Para eu enviar isso aqui para lá, simplesmente git push origin master. E agora sim a gente vai ver que o nosso git k, novamente, agora sim está apontando a nossa master local para essa branch, para esse commit, e a nossa remoto também para o mesmo commit. Se a gente for lá no GitHub e a gente atualizar aqui, ó, a gente vai ver que aqui ele adicionou há 3 minutos atrás o last commit e já tem o nosso main, já tem os dados aqui, né? Já tem a const ali dentro. Então, é assim que a gente trabalha com um repositório remoto, tá? E aí, se a gente tem outro desenvolvedor na equipe, vamos fazer um clone aqui, ó. Fazer um outro clone em outra pasta. Deixa eu dar um cd para voltar. E vou simplesmente dar um git clone aqui com outro nome, né? Ele clonou o nosso projeto. E aí eu posso adicionar uma alteração. Então deixa eu adicionar a pasta aqui. Então aqui eu estou simulando outro desenvolvedor, tá? Então eu vou alterar aqui o main de 50 para 5. Vou entrar nessa pasta e vou dar um git add ponto git status, git commit, vou botar aqui change value e vou dar um git push origin master. Então estou simulando como se fosse outro desenvolvedor trabalhando no mesmo projeto e no mesmo arquivo que eu, tá? Ele enviou as alterações. Novamente, se eu vier no GitHub, a gente vai ver que o nosso main agora, ó, até mudou aqui a mensagem, ó, que é a mensagem do commit desse arquivo, e está lá N5. Aí o desenvolvedor número 1 lá, que precisa pegar essa atualização, como é que ele faz? Deixa eu entrar novamente aqui, ó, cd cd git github. Olha lá, se eu der um git k,
Tá tudo igual. Cadê aquele commit? Como é que eu faço para pegar aquele commit que o outro desenvolvedor enviou? Primeiro eu tenho que atualizar a minha referência de master. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho duas formas, tá? A primeira é fazer um git fetch. Git fetch ele vai trazer apenas a referência para o nosso repositório local. Nesse caso, como eu não passei nome, eu simplesmente dei um git fetch. Se eu tiver mais de um repositório remoto, ele vai trazer de todos. Se eu quiser trazer só do origin, eu passo o git fetch origin. Tá? Agora, se eu der um git k novamente, olha lá o que aconteceu. O nosso remoto está à frente do nosso local master. E para isso a gente precisa fazer um rebase. O rebase é bem complexo, eu não vou falar muito dele agora, porque eu quero explicar, na verdade, o que eu queria explicar era o fetch e o pull, né? Então se a gente voltar aqui, a outra opção que a gente tem é fazer um git pull origin. Isso aqui vai fazer algo semelhante, mas ele já vai pegar a nossa master local e vai botar junto com a remoto, tá? Se eu fizer isso aqui, git pull origin master, a gente vai ver ali que ele deu um fast forward, ou seja, simplesmente atualizou, né? Ele conseguiu atualizar normalmente, e ele disse que teve duas alterações aqui, uma alteração e uma exclusão, né? Ou seja, a gente excluiu uma linha e adicionou outra linha. Então se a gente der um git k, agora a gente vai ver que a nossa master está atualizada também com o que o outro desenvolvedor fez. E aqui ele mostra, ó, a linha que foi excluída e a linha que foi adicionada. Isso é o básico que a gente precisa saber para trabalhar com Git. Como eu falei, o Git é muito importante, é utilizado em todas as empresas de tecnologia, né? As empresas que não utilizam, provavelmente utilizam outro sistema de gerenciamento de versão, mas é incomum, né? Porque o Git é meio que um padrão de mercado já. E se você não sabe Git, você está realmente fadado a ficar fora do mercado. Esse é o básico, eu ensinei, o que eu passei aqui foi realmente um overview do que a gente precisa saber para trabalhar com Git. Mas o Git ele vai muito além, ele é muito mais robusto que isso, a gente tem muito mais comandos para trabalhar com o Git e o GitHub. E se você curtiu o vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e deixa aquele like para que a gente possa subir aí no ranking do YouTube e ajudar cada vez mais pessoas a desenvolverem e aprenderem a desenvolver de uma forma correta.